Fala pessoal do terceiro, tudo jóia? Bom, dando continuidade então na nossa última aula ali de equação de circunferência, a gente vai tratar um pouquinho então de como encontrar os elementos da circunferência, né, que seriam o centro e o raio, a partir de uma dada equação, e em especial se essa equação for dada na forma reduzida, né? Se ela for dada na forma geral, ela já fica ali apresentando quem é o centro, quem é o raio de maneira bem tranquila. Porém, se ela for apresentada na forma reduzida, a gente tem que fazer um estudo dessa equação para chegar no centro e no raio, né? E a gente vai usar aqui e relembrar um pouquinho do que a gente chama de completamento do quadrado, tá? Então, esse conteúdo, né, que é um conteúdo trabalhado lá no oitavo ano do ensino fundamental, sétima série, enfim, ele é retomado aqui com a necessidade de análise da equação da circunferência. Mas a gente vai ver isso nesse videozinho, tá? Joia? Bom, então encontrar o centro e o raio de uma dada equação de uma circunferência, né, na forma quando ela é apresentada na forma reduzida, é possível a gente encontrar, desde que a gente utilize esse procedimento, ou essa artimanha, né, chamada completamento do quadrado. Esse completamento do quadrado refere-se a quadrados, produtos notáveis, né? E aí, em especial, a gente fala, por vezes, do quadrado da soma e quadrado da diferença. São dois produtos notáveis que a gente tem bem iniciais ali, e é deles que a gente vai estar relembrando aqui quando da necessidade de fazer o completamento do quadrado. Aqui eu apresento um exemplo, então, né? Vamos pensar no seguinte: determinar o centro e o raio da circunferência dado por esta equação aqui, essa equação x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado menos 4y menos 11 igual a zero. Então, a partir desta equação, como é que eu faço para encontrar? Eu sei que é uma equação de uma circunferência, né? Porque tem algumas características, aqui a gente não entrou nesse mérito, né? De equações de cônicas, né? Enfim, de maneira geral, mas o próprio enunciado do exemplo diz que é uma equação de uma circunferência, né? Então eu preciso aqui, a partir desta equação, buscar aí o centro e o raio. Eles não ficam apresentados aqui, obviamente, de forma explícita. E é exatamente nesse momento que se faz necessário aplicar ali o que a gente chama de completamento do quadrado e reescrever esta equação aqui num formato onde a gente consiga extrair de maneira mais direta quem é o centro e quem é o raio, né? Bom, só relembrando então, o que a gente quer é chegar a partir desta equação aqui, numa equação nesse formato, né? Que é exatamente a equação geral lá da circunferência, né? Que é x menos o x do centro ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado e menos o raio ao quadrado igual a zero. Mas vejam, essa equação que está sendo dada nesse momento, né? Ela não se apresenta dessa forma, né? Ela se apresenta de maneira distinta a isso, né? E aí ela não está, né? Nesse momento, ela não está sendo apresentada nesse formato, onde aparece o x do centro, onde aparece o y do centro e onde o raio está de maneira explícita. Alguém pode até dizer, mas o raio não é 11? Não, o raio não é 11. Aqui foram somados alguns números, subtraídos outros, até chegar nesse menos 11. Então, o raio ao quadrado não é 11, né? E a gente vai precisar trabalhar nesse sentido. E aí, a partir daí, a gente relembra um pouquinho então dos produtos notáveis. Bom, então relembrando, né? Sendo, eu posso ter uma soma ou uma diferença, tá? A gente chama esse produto notável aí de quadrado da diferença ou quadrado da soma. Nunca vai ter mais e menos junto, tá? Ou vai ser o mais ou vai ser o menos. E aí, quando tem o mais, considerem a expressão aqui onde tem o mais também. Quando tem o menos, considerem a expressão aqui onde tem o menos, ok? Então, a mais b ao quadrado vai resultar no quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A expressão aqui não elevou o b ao quadrado, mas b chapeuzinho 2 significa b ao quadrado, tá? Então, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, se for o menos, a única coisa que muda é que aqui vai ter um menos. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Na parte do quadrado vai ser sempre mais. Professor, como é que eu chego nessa consideração que tu fez aí
desse produto notável, né? E esse nome traz exatamente nesse sentido, de que sempre dá um resultado similar, né? Então por isso um produto notável. Como é que tu chegou nessa consideração? Bom, para quem não lembra de produto notável, se vocês fizerem a distributiva, né? O que é A mais B ao quadrado? Nada mais é do que A mais B vezes A mais B. Fazendo a distributiva, o famoso chuveirinho lá, né? Tu vai chegar nesses mesmos elementos. Então, essa é a cara do resultado da soma ou da diferença quando elevados ao quadrado, né? Então, é a partir daí que a gente vai trabalhar com aquela nossa equação inicialmente dada. Bom, então vamos lá. A gente parte dessa equação, x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado menos 4y menos 11. E a gente quer chegar em algo assim, ó. O produto final vai ser esse, tá? Como é que a gente chega nisso? Bom, então eu quero x mais alguma coisa ao quadrado, y menos alguma coisa ao quadrado, subtraído de algo de novo e o 11, tá? Por que surgiram esses pontos de interrogação aí? Eu não entendi nada. Vamos lá. Aqui eu tenho as parcelas que tem x ao quadrado e 2x. E lembrando, eu vou ter que chegar num produto de algo mais ou menos assim. X ao quadrado mais porque aqui ficou positivo, tá? Então, mais 2 vezes alguma coisa vezes o x, tá? Então, essa alguma coisa que está faltando aqui, né? 2 vezes x vezes alguma coisa foi multiplicado por 2 e foi multiplicado pelo x e deu 2x. Tá? Minha pergunta é a seguinte: que número que multiplicado por 2 e multiplicado por x dá 2x? Ora, o número procurado é o número 1, né? Da mesma forma, aqui a gente tem y ao quadrado menos 4y. Veja, o sinal aqui do y já me identifica qual vai ser o sinal dentro do parênteses, tá? Aqui foi mais, porque eu tinha um 2 positivo, 2x positivo. Aqui será menos, porque eu tenho 4y, a parcela do y, do termo que possui y, ele vai me dar o sinal que vai aqui no meio do parênteses, tá? Então, menos 4y, menos, eu já sei que vai aparecer aqui. E aí, a mesma pergunta que eu fiz para o 2x, eu faço aqui. Qual é o número que multiplicado por 2 e multiplicado por y dá 4y? Né? Esse número é o número 2. E o menos já ficou definido a partir do sinal que eu tenho na frente do y. O 11, nesse procedimento, eu só vou repetir e ele vai estar aqui embaixo novamente, tá? Ah, professor, da onde surgiu esse menos 1 e esse menos 4 aí? Bom, quando eu faço esse desenvolvimento aqui, x mais 1 ao quadrado, vai me aparecer, né, o x ao quadrado, certo? Eu até vou fazer escandinho aqui. Vai aparecer o x ao quadrado, certo? Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai aparecer isso aqui também. Porém, ainda vai ficar o b ao quadrado, né? E o meu b aqui é 1. E 1 ao quadrado dá essa expressão inteira aqui, mais 1, certo? E que não aparecia nessa conta, tudo bem? Então, acompanhem comigo aqui, tá? Eu fiz esse cálculo aqui e faltou esse número 1 aí que não apareceu na minha expressão. Então, eu estou acrescentando ele ali para a gente observar. Agora, eu vou fazer esse segundo cálculo aqui, ó, y menos 2 ao quadrado, e eu vou, obviamente, chegar nessa expressão aqui com mais algum número que não surgiu no nosso cálculo, né? Então, é o quadrado do primeiro, tá lá, y ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes y, 2y, vezes o segundo. 2 vezes y vezes 2, 4y. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá aqui. Agora, mais o segundo ao quadrado, que é esse b aqui, que é o 2. E, ou seja, mais, tá? Mais um 4 aí, que é o 2 ao quadrado, que não aparece nessa expressão. E é exatamente daí que eu trago esses números aqui. Ô, professor, mas tu colocou menos 1 e tu colocou menos 4. E lá tu disse que era mais 1 e mais 4. Então, na verdade, o que eu tenho é, eu peguei essa expressão inteira, acrescentei 1, acrescentei 4. Se eu acrescentar esses números simplesmente, eu alterei a expressão que eu tinha inicialmente. Então, na verdade, eu acrescentei 1 e retirei 1. Acrescentei 4 e retirei 4. E aí, quando eu faço isso, eu posso agora
agrupar esses números todos aqui, que não tem x nem y, e chegar num novo valor, né? E aí, automaticamente, o valor aqui foi 16 negativo, né? Porque menos 1 com menos 4 com menos 11 deu menos 16. E aí eu fiquei com essa expressão. E essa expressão, ela está no formato da equação geral de uma equação de circunferência, onde eu tenho x menos o x do centro. Opa, menos o x do centro, mas aqui está mais, professor. Então quer dizer que o x do centro é negativo. Então x menos alguma coisa e deu 1. Menos alguma coisa para dar 1 tem que ser menos 1, certo? Então vai ser esse o meu valor de x do centro. Da mesma forma, y menos 2. Então é y menos o y do centro. Então o y do centro é 2 positivo. Então sempre vai levar o valor que está aqui com o sinal trocado, certo? Então o x do centro é menos 1 e o y do centro é mais 2. E o raio? O raio é menos r ao quadrado, né? Na expressão principal lá eu tenho menos r ao quadrado. Então é menos e o número que tiver aqui é o raio ao quadrado. Tá? Então como é que eu faço para encontrar o raio? Se eu tenho um número ao quadrado e eu quero encontrar qual foi o número que gerou esse resultado, eu extraio a raiz quadrada desse valor, né? Então, no próximo slide a gente apresenta melhor isso. Bom, analisando novamente a equação, então, aqui x menos x do centro, então o x do centro tem que ser menos 1. Y mais o y do centro, y menos 2, o y do centro vai ser mais 2. E esse menos 16, quando eu extraio a raiz do 16, eu encontro o valor do raio. Então, raiz de 16, 4, esse é o raio. Então, aquela circunferência que a gente deu pela equação inicial lá do começo da expressão, ela tem centro em menos 1 e 2 e o raio valendo 4, conforme apresentado na figura agora no final do exemplo. Beleza, pessoal? Esse é o procedimento para, a partir de uma equação reduzida, encontrar os elementos chamados centro e raio dessa circunferência. Fechamos?